amigos e amigas. Nessa segunda-feira, 8 de agosto, eu gostaria de partilhar com vocês um trecho do Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 17, versículos de 22 até 27. A igreja também hoje nos convida a comemorar a memória de São Domingos, e justamente a partir da memória de São Domingos que eu escolhi comentar com vocês o Evangelho segundo Mateus. Porque na leitura que é proposta à igreja para o ofício das leituras, diz o seguinte, permita-me ler aqui brevemente, então, esse trecho. Diz assim: Domingos exortava constantemente por palavras e por escrito os irmãos da ordem dos pregadores que ele fundou, a que sempre se aplicassem ao Novo e ao Antigo Testamento. Trazia sempre consigo o Evangelho de Mateus e as epístolas de São Paulo, lia-os tanto a ponto de sabê-los quase de cor. E São Domingos também, tendo fundado a Ordem dos Pregadores, ele apresenta o seguinte, que a pregação seja fruto da contemplação. De fato, nesse nosso grupo São Jerônimo também, a nossa partilha, ela é uma partilha que é sim fruto do estudo científico, mas ela é uma partilha também que é fruto da oração. Então vamos lá. No trecho de hoje, Mateus capítulo 17, versículos de 22 a 27, nos primeiros dois versículos, Mateus apresenta o chamado segundo anúncio da paixão. Logo depois, que é o trecho que eu quero comentar com vocês, dos versículos 24 até 27, então tem aquele episódio no qual os cobradores, os exatores da taxa que todo judeu a partir de 20 anos devia pagar para o culto do templo de Jerusalém, eles se aproximam e pedem para Pedro se o mestre dele, ou seja, Jesus, também pagava essa taxa. Vejam que esse episódio ele fala de um tema que é anterior ao ano 70, porque no ano 70 depois de Cristo o templo de Jerusalém é destruído pelos romanos. E se nós considerarmos que o Evangelho segundo Mateus ele é escrito naquela década que vai mais ou menos de 80 a 90 depois de Cristo, então nessa ocasião aí já não se pagava mais a taxa para o templo. Mesmo porque a partir da destruição do templo, os imperadores de Roma, o imperador de Roma, ele determinou que aquela taxa que era paga antes para o templo de Jerusalém, dali em diante passaria a ser paga para o templo de Júpiter Capitolino em Roma. Veja, uma grande humilhação para os judeus ter que pagar essa taxa que antes era paga ao templo de Jerusalém, agora dever pagá-la para um templo pagão. Em todo caso, se essa é uma problemática antes do ano 70, que faz parte de antes do ano 70, obviamente que a partir do ano 70 ela assume um outro vulto, e aqui nós estamos já no ambiente da relação entre esses diferentes grupos judaicos. O grupo de Mateus, que se chama Eclesia, Igreja, e o grupo da Sinagoga, que é capitaneado, assim, especialmente pela corrente dos fariseus. Em todo caso, são dois grupos judeus que estão em polêmica, em conflito, né? Então, repito, não se trata mais tanto da problemática anterior ao ano 70, na qual todo judeu, a partir de 20 anos, devia pagar a taxa para o templo, mas se trata mais da relação entre a igreja e a sinagoga, sempre no seio do judaísmo. Porém, após essa explanação assim mais histórica, eu gostaria de agora partilhar uma interpretação e uma mensagem teológica. Vejam que Jesus, no diálogo com Pedro, ele pergunta: os reis
eles cobram imposto dos filhos ou dos outros? E Pedro responde, dos outros. Ao que Jesus conclui: logo, então, os filhos são livres. Logo, então, os filhos são livres. Pegando, por exemplo, aqui a tradução da CNBB, a tradução da CNBB diz assim: logo, o povo está isento. Eu prefiro que nós fiquemos com o texto grego, que diz assim: portanto, logo, os filhos são livres, porque me parece que aqui nós estamos diante da questão teológica da liberdade dos filhos de Deus. Vejam que, como filhos de Deus, nós somos convidados a acolher a profunda liberdade dos filhos de Deus, né? Mesmo São Paulo, na carta aos Gálatas, diz assim: fostes justificados para a liberdade, sois livres, não volteis a cair na escravidão. Voltando para Mateus, vejam que, porém, ao mesmo tempo, Jesus diz assim: quando se trata, porém, da relação com o exterior, no caso aqui se fala do pagamento para o templo, então é preciso ter cuidado para não escandalizar. Podemos aqui também alargar e pensar nas relações com o Estado, com a igreja, com as demais pessoas. Aqui é preciso um discernimento, uma flexibilidade para não escandalizar. Mas vejam só, concentrando-nos no tema da liberdade dos filhos, vejam o seguinte: por um lado, enquanto nós caminhamos na história, enquanto estamos neste mundo, a nossa liberdade nunca é plena, porque nós somos condicionados do ponto de vista psicológico, pela nossa carga psicológica, pelo contexto de onde nós viemos, pelo contexto onde nós estamos. Então, nós procuramos cultivar uma liberdade interior, porém, nunca será uma liberdade plena até quando estaremos face a face com Deus. Mas me parece que aqui o conceito de liberdade, ele pode ser interpretado em modo um pouco diferente, ou em um modo um pouco mais amplo. Nós somos livres para servir. Nós somos livres para servir. Então, não obstante as nossas dificuldades, os nossos condicionamentos, um ponto fundamental do ensinamento de Jesus é que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então vejam só, não obstante, repito, os nossos condicionamentos e tantos outros elementos, nós somos livres para servir, mesmo em situações muito difíceis. Ninguém nos tira a liberdade de poder servir. Vejam só, mesmo uma pessoa que esteja na prisão, assim mesmo, ela pode ter uma disposição de servir os irmãos, as irmãs que estão ali consigo. Então, me parece que quando Jesus diz essa mensagem central que eu gostaria de transmitir, de partilhar com vocês nessa segunda-feira, é que a liberdade do Filho de Deus, a liberdade dos filhos de Deus, ela é especialmente a liberdade de servir. Quem serve, então, prova essa alegria que vem da liberdade. Então, caríssimos amigos, caríssimas amigas, que nós possamos, nessa segunda-feira, acolher essa mensagem, possamos pedir a graça do serviço a Deus e assim nos coloquemos também numa atitude de serviço, não obstante a situação na qual nos encontramos, no contexto no qual nos encontramos e na realidade psicológica de cada um de nós. Eu desejo a cada um e a cada uma que tenham um bom dia.